Oi, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo porque muita gente teve dificuldade, né, na atividade que eu passei. Então, estou passando só para a gente reforçar, tá bom? O que tem que fazer. Na aula do dia 27, eu passei essa apresentação, que eu vou mostrar para vocês rapidão, que é sobre análise de gráficos, né? Então, primeiro eu fiz a revisão do exercício anterior, que era de mapa conceitual ou redação, né? É, Eu falei o que é um gráfico, aliás, vocês falaram o que é um gráfico, eu só passei por cima disso porque a maioria quase todas as respostas que vocês deram estavam corretas, né? Falei dos elementos gráficos que precisam aparecer, que é o título, a legenda, a fonte, os eixos, as informações. A gente fez um exercício rapidão, né, sobre esse gráfico aqui que eu retirei lá do SUS Analítico, né? Que foi uma informação atualizada, foi atualizada dia 22 de fevereiro, sobre a Covid em Suzano. Né? Aí vocês responderam para a gente, falei um pouco sobre os formatos e as estruturas dos principais formatos de gráfico, né? Então, o gráfico de coluna, o de barras, o de pizza, ou de torta, ou de setor, o gráfico de linhas, dei alguns exemplos sempre, o gráfico de dispersão, alguns outros tipos de gráfico. Tá? Eu dei exemplo desse aqui, que são 3 eixos, né? Onde esse eixo tem a umidade relativa, esse eixo tem a temperatura e esse eixo tem a data, né? E tem uma relação entre eles, sendo que a média de temperatura é esse eixo aqui, que é o da temperatura, né? E ela é plotada nessa linha preta aqui, que agora está ficando azul. Então, por exemplo, no dia, sei lá, pegar uma data qualquer aqui, no dia 26 de maio, que é essa data aqui, a temperatura nessa data estava em torno de 20, não, de 18 graus, por aí, né, um pouquinho mais. E a umidade relativa nessa data, no dia 26 de maio, estava 74%, mais ou menos. Né? Então, só para dar um exemplo de um gráfico com 3 eixos. Passei aqui super rápido, só para mostrar para vocês a grande variedade de gráficos que nós temos. Tá? Então, tem o gráfico de dispersão, que a gente falou lá, o de bolha, o de torta, o de pizza, bom, o de linhas, por aí vai, né? Existem diversos gráficos, depende da informação que você quer mostrar, tá? Reforcei os pontos chaves que vocês devem ter quando vocês elaboram um gráfico, tá? O título, o objetivo que você quer passar, qual informação você quer passar para o seu leitor. Lembrando que elaborar um gráfico é principalmente a informação que você quer passar para o leitor. Tá? Você pegar dados de uma pesquisa inteira, durante a aula eu passei para vocês um exemplo de um estudo sobre tuberculose, se não me engano, que eram dados de 2015 a 2019, né, que o pessoal fez a pesquisa. E eles tinham que colocar isso tudo em um único gráfico. Dei outros exemplos, né, de alguns outros tipos de construção que passam a informação do mesmo jeito, desde que tenha o título, desde que tenha a legenda, né, que é a mesma coisa, aqui tem a legenda, o título tá aqui embaixo,
a informação está clara, nesse caso, desde que você saiba inglês, né? Mas a informação está clara. Você, só de olhar a legenda, você consegue observar que esse rosão aqui bem escuro, que está na cidade de São Paulo, é o que mais tem o que está falando aqui. Né? Não importa o que está falando aqui, mas só de olhar, você sabe que aqui a cidade de São Paulo é muito mais do que as outras que estão mais branquinho, azul mais clarinho. Né? A cidade de Suzano, Mogi, Guarulhos, Barueri, que estão apresentando aqui, é mais intermediário. Né? Então, só de olhar você consegue identificar isso. Alguns outros exemplos. Tá. Eu vou falar da atividade 2 primeiro, que ela é mais simples. Para a atividade 2, é uma informação que eu preciso que vocês me tragam por grupo, tá? É o grupo que vocês me passaram lá na atividade anterior. E é simplesmente vocês, o grupo, né, escolher, a gente gostaria de falar sobre energia acessível e limpa, por exemplo, tá? Lembrando que essa informação aqui, desse ponto para frente das nossas aulas de metodologia, é o que a gente vai trabalhar, tá? Então, se o grupo escolheu, por exemplo, energia limpa, acessível e limpa, que é o ODS 7, as próximas atividades que nós vamos fazer nas próximas aulas vão ser relacionadas a esse item, tá? Então, tá, o grupo que já foi definido lá nas primeiras aulas, pode ir nesse site aqui que tem todas as ODSs explicadinhas e tal, escolhe uma dessas ODSs aqui, são 17, o grupo escolhe uma delas e me envia. Pode ser tanto pelo WhatsApp, como esse exemplo que está aqui, quanto pelo Google Sala de Aula. E aí, pelo Google Sala de Aula, deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Quando a gente entra no Google Sala de Aula, a gente tem as atividades, né? Indo lá para metodologia científica. Essa pergunta aqui, tá? Então é só responder. Grupo, sei lá, 19, quer falar sobre ODS, composto pelo João, letra maiúscula, né? João, Ana e Roberto. E esse grupo... não é aqui que responde. É que eu estou no modo de professor. Mas se quiser colocar aqui no comentário, pode colocar também, não tem problema não. Eles querem falar sobre o ODS 7, né, que eu tinha usado como exemplo, deixa eu olhar lá de novo. 7. Energia, tá bom. Tá? É só isso. Essa atividade 2 é só isso. Agora vamos voltar para a atividade 1, que é um pouquinho mais complexa. Ah, tá. Então, ou vocês marcam lá no GSA, que é o exemplo que eu mostrei agora, ou então me manda pelo WhatsApp, que é um exemplo que eu deixei aqui, tá? O grupo 48, que tem a Natasha, o Thor, a Tony e o Peter. Entendedores entenderão. Escolher o ODS 12. Consumo e produção responsável, que é esse ODS aqui, tá? Então, essa é a atividade 2. Voltando para a atividade 1, que ela é um pouquinho mais complexa. O que vocês vão fazer? É o mesmo grupo, aquele que foi formado na aula anterior, que vocês responderam ao formulário, né, ao questionário lá. Bom, isso aqui a gente já tratou em aula, até 4 pessoas. E pode ser individual, mas eu não recomendo, tá? Porque é uma atividade um pouco pesada. Fazer sozinho é meio complicadinho. Mas se quiser fazer, falar, eu sou antipático, eu não gosto de pessoas, então faz sozinho mesmo. Mas eu não recomendo, não. Aí, tem essa atividade aqui. Essa atividade desculpa, esse arquivo que está disponível lá no Google Sala de Aula. Vamos abrir lá de novo. Tem essa atividade, tem esse gráfico aqui, tá? Vocês vão baixar essa informação, se for em computador é melhor ainda. Eu já baixei, eu tenho ele aqui, tá? Então é esse arquivo aqui que vocês vão baixar. O que tem nesse arquivo? Ele tem zilhões, deixa eu ver, ele vai até a coluna BB. Não,
bonitinho aí, intercoluna BB. O que tem nessa tabela aqui, nessa planilha? Bom, primeiro a gente tem essa primeira linha aqui, que ela é o cabeçalho, né? Que aqui tem o título de cada coluna. Lembrando que aqui na horizontal são linhas e na vertical são colunas, tá? Então, por exemplo, cada linha representa a resposta de uma pessoa, de um aluno ou aluna do ano de 2019, tá? Por que eu peguei 2019? Porque o ano 2020 foi atípico, então a gente não conseguiu fazer muito simulado. 2021 a gente ainda não tem dados suficientes para essa atividade que eu queria que vocês fizessem. E em 2019 tá bom, que aqui tem bastante informação que vai dar um up aqui pra gente, tá? O que a gente... Tá, a gente olhou aqui. Aí, por exemplo, essa primeira linha aqui tem a frequência. Ou seja, esse aluno número da linha 3, por exemplo, ele... Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro para vocês. Isso. Esse aluno aqui da linha 3, vou deixar em amarelinho aqui. Ele não, ela, né? Ela frequentou... Ela teve 30 presenças, tá? Lembrando que o mínimo é 0, o máximo é 103. Aqui não é porcentagem, tá? É presença mesmo. Foi matriculado de fato, aqui a gente tem a opção de matriculado ou não matriculado, ou seja, a pessoa respondeu ao questionário, mas não chegou a frequentar o teste, tá? Aqui a sala, porque nessa época ainda era presencial, né? 2019 ainda era normal. Então eram 4 salas, tá? Se a pessoa fez a prova de ingresso, ou seja, uma prova antes de começar a cursar o Tetris, tá? Então a menor nota foi 7, a maior nota foi 32. Aqui foi o simulado número 1, tá? Então a menor nota foi 3, a maior nota foi 28. Teve algumas que foram anuladas porque a pessoa não assinou gabarito, preencheu de caneta azul, alguma coisa assim que fosse fora do nosso edital. Algumas pessoas faltaram, aqui a nota do simulado 2, é o mesmo esquema, a nota vai de 9 até 38. A data de nascimento das pessoas, lembrando que quando vocês preenchem formulário, às vezes vocês marcam a data do dia, em vez de marcar a data de nascimento. Então, nesse exemplo aqui, teve uma pessoa que nasceu em 2019, né? Mas, enfim, deixa pra lá. O sexo, não é perguntando se você quer, tá perguntando qual que é o seu sexo, é feminino ou masculino. O estado civil, se é casado, solteiro, separado. A cidade que mora, né? Ferraz, Itaquá, Mogi, Poá, Suzano, São Paulo. Etnia, amarelo, branco, pardo e preto. Quantas pessoas moram na casa? 0, não tem como ser 0, mas enfim, teve gente que respondeu 0. De 1 até 5 ou mais pessoas que moram na casa. Quantos filhos a pessoa tem? Quantos quartos tem na casa? Quantos banheiros? Quantos carros? Quantos TVs? Celulares? Computadores? A renda familiar aqui considerando o salário mínimo, tá? Então, por exemplo, essa pessoa amarela aqui, né? Essa aluna que respondeu essa informação, ela teve 30 presenças, ela estava matriculada, fazia parte da lista da sala 3, ela faltou na prova de ingresso, tirou 12 na prova no simulado 1, faltou no simulado 2, ela nasceu no dia 1º de fevereiro de 2002, é uma menina, solteira, mora em Suzano, ela é parda, mora sozinha, né, moradores 1, não tem filhos, tem 2 quartos na casa, banheiro, não tem carro, tem uma TV, um computador, 2 celulares, se a pessoa mora sozinha, ela tem 2 celulares, mas enfim, não vem ao caso, não estou julgando. Tem um salário mínimo de renda, a casa é própria, a rua não é asfaltada, não tem água encanada, não tem rede de esgoto, tem eletricidade, tem internet, tem TV, não tem TV por assinatura. A casa é em alvenaria, ou seja, é em tijolinho, né? Tijolo, bloco,
movimento e tal. Não foi voluntária, não participou de grêmio estudantil, não participou de sindicato, não participou de associação de gênero, de bairro, qualquer coisa do gênero. Não participa de igreja, nem de partido político, nem de ONG, nem de clube, nem de instituição de caridade, nem de banda ou grupo musical. Bom, enfim, a pessoa não tem vida. Bom, enfim. Ela disse que vai ter auxílio dos pais ou responsáveis para estudar, já está trabalhando, concluirá o ensino médio após 2019 na escola Shojiro Segawa. Não lembro o que é essa pergunta, deixa eu ver aqui. Já prestou vestibular ou concurso público, foi aprovado. Ela quer ser psicóloga, né? Quer cursar psicologia na UMEC. Tem inglês avançado, não manja espanhol nem outro idioma. Manja de pacote Office, né? Que é Word, Excel, PowerPoint, coisas. Não manja de programação nem de instrumento musical. Se já foi aluno do Tetris, não. E ficou sabendo do cursinho por amigos e parentes. Tá? Então, são essas informações que estão nessa planilha. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão elaborar uma hipótese considerando pelo menos 2 itens daqui. Então, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, bem viajado, tá? Eu vou falar, por exemplo, que moradores da cidade de Suzano foram mais presentes nas aulas, né? Ou seja, teve uma frequência maior nas aulas do cursinho. Então, como que eu posso expressar essa informação? Eu já deixei aqui para vocês, nesse arquivo, um esqueleto de fugiu o nome, de um gráfico dinâmico, tá? Quem quiser fazer por outras formas, né, fazer primeiro a tabela, usar as fórmulas do Excel, fonte C, maior que, média, qualquer outra coisa assim, pode fazer, não tem problema. Eu só estou mostrando isso aqui porque para mim é mais rápido, tá? Então eu já deixei uma estrutura básica lá e eu esqueci o exemplo que eu tinha falado. Frequência e que mora na cidade de cidade que mora, cidade. Cadê a cidade? Em qual cidade você mora? Tá aqui. Eu vou considerar, o que eu fiz aqui, de novo, né? Aqui nos valores, eu tenho que deixar pelo menos alguma informação para eu ter algum item desses aqui em valores para eu conseguir plotar, para eu ter alguma coisa para trazer no gráfico, né? Alguma informação para eu trazer no gráfico, tá? Aí, o que eu considerei aqui? A cidade que mora, eu deixei no eixo da abscissa aqui, no eixo horizontal, tá? E na ordenada, no eixo Y, eu vou deixar... Eu não quero soma. Eu quero média da frequência. E eu vou tirar essa contagem aqui porque eu não preciso dela. Então tá, já tenho o meu gráfico plotado lá. Eu vou considerar a média. E aí eu tenho que colocar o título do gráfico lá. Não vou fazer porque não é isso que eu quero que vocês vejam agora. Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, nesse exemplo, qual que era a minha hipótese? Que pessoas que moram em Suzano têm uma frequência maior. Porque, olha, se a pessoa mora em Suzano e o cursinho ainda estava presencial, então era mais fácil a pessoa chegar em Suzano, chegar lá na escola, né? Que é no centro de Suzano, então era mais fácil. Logo, quem mora em outra cidade iria começar a ficar cansado, porque tem que chegar cedo, fica até tarde, aí perde o ônibus, qualquer coisa assim, então a frequência seria menor. Essa é a minha hipótese, tá? Eu fiz uma observação geral e elaborei essa hipótese. A partir dessa hipótese elaborada, eu relacionei 2 dados,
que foram a cidade em que mora e a frequência, tá? Eu peguei esse dado da frequência e escolhi a opção de média, porque nesse exemplo, nessa hipótese que eu estou usando, é o dado o que faz mais sentido. Tá? Não faria muito sentido eu considerar a soma, ou seja, somar a, quando eu faço isso, eu estou tirando a média de todos esses dados aqui, tá? Das pessoas que moram na cidade de Suzano. Na cidade de Itaquá, quantas pessoas moram na cidade de Itaquá? Não sei, vamos colocar aqui por ordem numérica. Então, ó, na cidade de Ferraz, deixa eu ocultar essas colunas aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Então, eu vou considerar só essas colunas, A e a letra J. Então, na cidade de Ferraz, eu tinha 6 pessoas e a média de frequência dessas 6 pessoas deu 30,33333, tá? Pessoas que moram em Itaquá eram 13 e a minha média para essas pessoas que moram em Itaquá é de 56,6. Então, 56,6, para arredondar. De Mogi, 10 pessoas, média 50,9. E por aí vai, tá? Então, quando eu fiz isso daqui, ó, eu já trouxe essas informações com alguns cliques. Essa é a mágica da tabela dinâmica, tá? Então, ó, na cidade de Ferraz, 30,3, Itaquá, 56,6, Mogi, 50,9, Poá, 48,3, arredondando, São Paulo, 12, e Suzano, 47,8. Voltando à minha hipótese. Minha hipótese era, moradores de Suzano têm uma frequência maior. Olhando esse gráfico, observando esse gráfico, eu já vejo que não. Porque olha aqui de Itaquá, tá? Itaquá tem uma média superior, que é de 56,6, a moradores de Suzano, que é de 47,8. Então, eu refutei. Eu tinha uma hipótese que era moradores de Suzano têm uma frequência maior, alunos moradores de Suzano têm uma frequência maior no cursinho, e eu refutei. Falei, não é verdade, porque moradores de Itaquá têm uma frequência superior a quem mora em Suzano. De Mogi, tem uma frequência maior do que quem mora em Suzano. De Poá, tem uma frequência maior do que quem mora em Suzano. Tá bom? É isso. Essa daqui foi uma hipótese aleatória que eu peguei, e é isso que vocês vão fazer com essa tabela, tá? Aí a ideia é que vocês façam três gráficos, 3 hipóteses e 3 gráficos, tá? É um gráfico para cada hipótese que vocês elaboraram. E é isso. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, tá bom? Beijo, crianças. Ah, esqueci. Quando vocês podem ou subir nessa atividade aqui, essa aqui eu coloquei só como resposta, aí vocês não conseguem anexar nada. Mas nessa outra aqui, ó, entrega do material, opa, deixa eu abrir aqui. Eu esqueci que eu tô na versão de descartar. Esqueci que eu tô na versão de professor. Volta. Essa falta ter caído agora. Bom, tá carregando aqui, uma hora ele vai. Nessa. Tá indo? Tá indo? Bom, não vai. Enfim, nessa atividade do. Agora acho que vai. Não vai. Mas vocês vão conseguir ter acesso. Nessa atividade vocês conseguem anexar. Você pode anexar ou o arquivo Excel que você mexeu, tá? Tá aqui, ó.
Na versão de aluno vai aparecer aqui, né, o anexar e tal, tal. Ou vocês podem anexar o Excel que vocês fizeram, desde que você escreva lá, minha hipótese é tal, eu refutei, ou então eu confirmei por tal motivo. Ou vocês colocam isso num Word e estrutura bonitinho, bom, aí fica a critério de você. O importante é que o seu interlocutor, ou no caso da sua interlocutora, entenda o que você está se referindo. Tá bom? E é isso. Beijo, tchau.